Sejam oficialmente bem-vindos ao Clube do Livro. Trazer para você esse livro Corpo Certo para Você. E se seu corpo fosse seu melhor amigo, por um processo de emagrecimento, percebem o poder que isso vira? Muitas das vezes no processo de emagrecimento, a gente começa a duvidar que o corpo consegue, a achar que a nossa mente é nossa inimiga, a achar que eu tenho que fazer isso na dor, no sacrifício, senão não tem jeito. E trazer esse livro vai ser uma descoberta para ambos, porque eu também não li esse livro ainda. Então eu vou caminhar o caminho com vocês e comentar, dentro da minha perspectiva, o que eu vejo desse livro de importante para nós. Então, vamos começar a habitar o lugar maduro na gente. O que é isso? Pegar do livro o que me serve. Ao invés de, ao se deparar com algo que de repente eu não concorde, eu entro num lugar de, então generalizo, todo o livro não me serve. Ou pego todo o livro como uma verdade absoluta. O livro foi escrito por um ser humano, todos concordam? Que possui um sistema de crenças. Então, que essa leitura sirva para nós como uma volta acima da nossa consciência atual, e não apenas como aquele lugar de, como eu posso dizer, como se fosse uma verdade inquestionável. Então, a gente vai habitar o lugar da leitura e da leitura comentada com base na minha perspectiva, e depois eu abro um espaço para vocês comentarem as perspectivas de vocês também. Porque cada uma que está aqui participando do clube vai levar um pedaço do livro. Por quê? Porque cada uma tem um filtro de mundo e está tudo certo. Não tem nada de errado com isso. Então, por que eu escolhi esse livro? Eu escolhi porque ele traz um conceito de... Percebe que algumas pessoas têm uma crença de eu vou ser feliz quando eu chegar lá? E aonde é esse lá? Por que não ser feliz e aceitar este corpo que eu tenho no agora, para que aí eu mude aquilo que eu vejo que preciso mudar? Então, por exemplo, hoje foi a minha primeira terça-feira fazendo tai chi. Então, eu estava me experimentando nesse lugar, experimentando o movimento do meu corpo, a percepção de em que peso, em que perna está o meu peso, enquanto faz o movimento. Olha o que é isso. Muitas das vezes a gente não para nem para perceber, a gente vai só existindo. No meu passado, para mim era suficiente me fazer inteligente. Então, eu não sou bonita, mas sou inteligente. Então, eu tenho uma boa cabeça. E aí eu negligenciava o corpo. Eu tenho uma boa produtividade quando eu me proponho a fazer algo. Então, eu negligenciava o corpo. Então, o corpo começava a suportar coisas. Coisas, emoções, situações. Então, trazer esse livro do Corpo Certo é ampliar esse conceito para vocês que ou estão na mentoria comigo ou se aproximaram de mim de alguma forma. Ou seja, encontraram um sentido de trabalhar tanto a bioquímica hormonal quanto a biofísica das emoções. Por quê? Porque o nosso corpo é isso tudo. Então, eu vou começar a leitura. O PDF está na descrição do grupo, depois vocês agradeçam a Joana que conseguiu esse PDF para vocês, e também tem o link na Amazon. Eu sou a pessoa que gosta do papel, eu gosto de sentir o cheiro do papel. Eu ainda sou esse ser. Então, eu vou lendo com vocês e gostaria que vocês fossem acompanhando ao invés de só escutando. Lembrando que isso vai ficar gravado e vocês podem assistir mais de uma vez, ou melhor, ouvir mais de uma vez. Porque não vai ter um slide, não vai ter uma instrução, vai ter muito mais a leitura e a hora que eu sentir neste campo que eu preciso pausar e comentar algo, assim o farei. Ok? Temos um combinado? Cá, Marcinha, beleza. E esse livro, esse Gary Douglas, ele é um dos, vou colocar bem nesse lugar, um dos pais do Barra Axis, que é um método terapêutico. Então, aqui ele não vai trazer a estrutura do Barra, mas ele vai trazer a consciência para além de onde nós estamos.
Então, alguns termos podem gerar confronto com a sua crença atual, alguns termos podem gerar desconforto. Então, só pega aquilo que for importante para você. Simples assim. E continua caminhando o caminho. E todo desconforto é um princípio de transformação. Porque aonde está a nossa mudança? Quando eu começo a questionar uma verdade absoluta interna. Por exemplo, eu não consigo, emagrecer é difícil, o meu corpo não responde. Tudo isso é uma crença. E aí você começa a se comportar e trazer coisas para você para ser fiel à crença. Então a gente está aqui justamente para, curioso que eu tenha essa crença. Curioso que eu não tenha me aberto para um outro caminho. Então esse livro é, de verdade, um outro caminho. Então aqui está o corpo certo para você. E se seu corpo fosse o seu melhor amigo? E eu já vou pular todo o capítulo, são 14 capítulos, eu não vou ler o que cada capítulo vai trazer, porque eu gosto de ir descobrindo no livro. Eu também gosto de escrever na capa do livro o que eu espero do livro. O que eu espero? Eu literalmente interajo com o livro. Então, eu vou convidar você também a colocar num papel ou no próprio, se você está com ele impresso de alguma forma, o que você espera dessa leitura? O que você espera descobrir? O que você espera sentir? O que você espera ver? O que você espera? Eu estou te forçando, no sentido de te empurrando, a criar uma expectativa. Por quê? Precisamos criar expectativas. Depois a gente fala mais sobre isso. Então, o corpo certo para você trata de reconhecer como você está criando o seu corpo. Trata-se de descobrir se você tem o corpo que o seu corpo deseja ser. E o que você precisa fazer para criar o corpo que o seu corpo deseja ser. Então, o nosso corpo, muitas vezes, ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Já vi que esse livro aqui vai demorar para eu ler. Por que ele pede ajuda? Às vezes a gente não percebe os sinais, que são aquelas sensações no estômago, que são um tipo de pensamento, que são sensações de manifestação no próprio corpo, uma emoção mais densa. Depois vocês agradeçam também a Cris Yoshida. Foi por causa de um clube do livro dela que eu falei, vou repetir o clube do livro que eu fiz lá atrás. E aí estou aqui, trazendo esse contexto para vocês. Então, muitas das vezes o corpo nos dá sinais, mas a gente aprendeu a querer usar apenas os hábitos que estão no automático, no dia a dia, e não se questionar do motivo pelo qual estamos fazendo o que estamos fazendo. E aí a gente acha que só temos problemas no comportamento, o problema é o comportamento. Só que a gente não para perceber o que move um comportamento. Quando eu faço e quando eu não faço algo. Infelizmente, lá fora, vocês aprenderam a chamar isso de procrastinação. Falta de foco. Eu tenho ranço disso. Por quê? Porque todo ser humano, quando ele se depara a algo que ele tem algum desafio, ele vai tendenciar a procrastinar. Mas o que eu preciso fazer? Ter ferramentas, desenvolver habilidades, desenvolver a autoeficácia, para transpor o desafio do processo de aprendizado para tornar esse meu novo hábito uma coisa que eu nem pense, simplesmente faça. Então, o nosso corpo, se você chegou aqui, ele está fazendo literalmente um convite. E vocês começaram a escutar, apesar de ainda não saber o como. Mas tem um porquê que moveu você para cá. E nesse momento, isso é o que importa. Ainda não é hora do como. E tá tudo bem? Ok? Então vamos continuar. Tudo que ensinamos em Axis Consciência inclui fornecer ferramentas, técnicas e sistemas que desbloquearão o que limita. Sou pragmático, enquanto algo funciona, eu continuo usando. Quando para de funcionar, faço algo diferente. Se algo não funcionar para você, não faça. Primeira parte. Capítulo 1. Do tamanho 50 ao 40 em 4 meses. Quando você começa a ouvir seu corpo, algo completamente diferente pode aparecer. Danielle Carter é uma mulher vibrante, com cabelos avermelhados e olhos castanhos convidativos. Ela adora usar roupas de seda que mostram suas curvas.
Ela fala livremente, ri bastante e gosta de estar no centro das atenções. Ela é facilitadora de axes consciêncios e apresentadora de programas de rádio com muitos anos de experiência em radiodifusão e TV. Há vários anos, Doniele, que tem que tem 1,80 m, puta que mulherão, 1,80 m de altura, usava tamanho 54. Seus jeans soltos eram do tamanho 56. Quando completou seu primeiro curso de Axis, ela usava tamanho 50. 4 meses depois, passou a usar tamanho 40. Pedi a ela que compartilhasse a história de como usou o processo de Axis para sair do tamanho 50 para o tamanho 40 em 4 meses. Isso é Gary falando. Então, ele vai introduzir uma história, uma vivência dentro do livro. O que que isso traz? A vivência é dela, mas o nosso neurônio espelho tende a projetar no outro a nossa própria vivência. Então, eu olho para o outro e observo, mas eu estou o tempo todo visitando as minhas vivências e as minhas memórias. Então, é importante que você saiba disso. E aí ela começa. Ai. Gente, acreditem, eu amanheci com dor de garganta. Eu falei, mas eu não desmarco. Hoje não. Eu falei, Sistema, me conte mais sobre isso? Justamente a voz, né? E aí, quando eu percebo a resistência no campo, adivinhe, qual a crença que a tia tem? Pra lá que eu vou. Eu me formei numa universidade, que eu não sei falar o nome, com um diploma em produção de transmissão e trabalhei por muitos anos como gerente de programações de um grande canal de TV. Tudo que estava no ar, fora da programação, era de minha responsabilidade. Eu era responsável por eventos e concursos promocionais e desenvolvi anúncios de rádios, outdoor, internet, até artigos de papelaria e cartões de visita. Minha área era a produção, então também editava vídeos e ganhei alguns prêmios por isso. Também fiz edição de áudio, trabalho de câmera, fotografia, parte de áudio com microfones, locações para filmagens e muito mais. Como trabalhei com promoção, muitas vezes tive de estar à frente das pessoas. Realizávamos eventos, frequentávamos exposições e patrocinávamos estreias e todo esse tipo de coisa. Muitas vezes realizávamos grandes concursos para distribuir ingressos para as estreias de filmes. Antes do filme começar, era o meu trabalho ficar à frente da multidão do cinema e dizer: "Ei, obrigado por virem, sejam bem-vindos." Mantendo-se escondida. Abram os ouvidos agora. Porque às vezes a gente acha que a obesidade não tem a ver com se esconder. Então abram os ouvidos. Eu odiava quando tinha que representar um canal publicamente, pois eu sabia que era gorda, que me sentia feia, que era julgada. Tenho 1,80 m de altura, usava tamanho 54. Meu jeans largo era de tamanho 56. Eu não estava feliz comigo, obviamente, e eu não conseguia suportar a ideia de que aquelas pessoas olhariam para mim e me julgariam. E aqui que eu falo para vocês, aonde está o primeiro julgamento? Está na gente. Ou seja, é quase como se ela antecipasse. Eu vou lá e vão me julgar. Inconscientemente, quem estava fazendo isso? Ela. Porque se ela estivesse inteira dentro deste corpo, ou seja, eu sou do corpo, o corpo é aquilo que quer ser, que foi a primeira frase do Gary aqui. Ela não se incomodaria. Então, por exemplo, hoje é muito comum quando eu apareço publicamente, vocês me veem na internet daqui para cima, virarem para mim e falar assim: eu achei que você fosse mais alta, achei que você fosse mais baixa, achei que você fosse mais magra, achei que você fosse mais gorda. Então, eu ouço de tudo. E aí eu faço assim. Por quê? Porque essa visão do outro, a percepção do outro. Por quê? Porque eu estou inteira em mim. Então, fiquem atentos a isso. Então, se te incomoda, pega que é teu. Pega que é teu, vai tratar em terapia, vai editar a percepção que você tem lá no inconsciente, porque tem uma representação a ser vista. Cadê? Frequentemente, eu pagava ou subornava alguém do canal para ficar à frente da plateia para falar por mim. De um jeito distorcido, eu estava protegendo o canal.
Eu sentia que não representaria bem por causa da minha aparência. Percebe? Eu sentia. Fazia o que podia para permanecer escondida e me esforçava ao máximo para evitar estar à frente das câmeras. Eu escalava caixas ou cubos para me desviar da câmera, mesmo quando sabia que não estava ligada. Meu desejo de ficar fora do alcance dificultava meu trabalho, porque quando você está no negócio de promoção, está sempre perante o público. Perceba que o esforço mental e inconsciente na formação de estratégias para se manter escondida. A mente não distingue o real de imaginário. Então, no momento que eu estou pensando em fazer ou não fazer algo, eu estou gastando energia do mesmo jeito como se eu estivesse fazendo. Então, ela, com certeza, mentalmente ficava esgotada no final do dia. Mesmo se ela ficasse sentada naquelas cadeiras de diretor, olha onde a minha cabeça foi. Mas inconscientemente ela andava pelo estúdio e se esforçava para literalmente não aparecer. Ó, passei muito tempo em um mundo de fantasia, onde eu era uma pessoa diferente. O mundo da fantasia. Eu era magra, bonita e atraente. Eu tinha namorados de mentirinha e fazia coisas divertidas com os meus amigos de mentirinha. Eu ficava presente o suficiente apenas para conversar com as pessoas e concluir meu trabalho. Depois, voltava ao meu mundo de fantasia. Recentemente, encontrei algumas fotos minhas daquela época e mostrei para minha mãe. Ela olhou para as fotos e disse: "Eu simplesmente não vi o tamanho que você tinha." Como eu não via isso? Eu achava que você estava bem. Entretanto, eu sabia que não estava bem. Minha mãe é nutricionista. Não queria que ela me apresentasse as pessoas como sua filha, porque não queria que seus amigos dissessem: "Veja a filha gorda dela." Obviamente, ela não é saudável. Eu sabia que não estava saudável, sabia que eu era tóxica, mas optei por ignorar e fingir que as coisas não eram assim. Minha mãe se interessava por tudo que cruzasse o caminho dela. É a pessoa aqui, ó. Metafísica, homeopatia, naturopatia. Ela lia muito e frequentava cursos. E por que eu tô rindo? Porque eu sou a pessoa que se interessa por tudo no planeta. Eu tinha um programa de rádio em que entrevistava pessoas que estavam fazendo coisas que ela achava interessantes. Com o passar dos anos, conheci muitas dessas pessoas e muitas delas queriam me consertar. Eu vou pausar aqui mesmo sem ter terminado a frase. Às vezes, a gente acha que o corpo precisa de conserto. Na realidade, ele só precisa de escuta. Ninguém está aqui porque precisa ser consertado, mas está aqui porque precisa aprender a escutar aquilo que não é dito. Aquilo que muitas das vezes você tem manifestação de uma sensação no corpo, mas você mesmo entra no lugar de falar: bobagem. Isso não é importante. Então, ninguém aqui precisa de conserto. Queriam me consertar, para que pudessem levar o crédito por me transformar. Elas queriam me colocar em um pedestal e dizer: olha o que eu fiz. Ela não é incrível? Minha atitude era: como você pode dizer algo sobre mim? Eu sou uma porcaria. Eu não sou nada. Ao mesmo tempo, eu sabia que era alguma coisa. Todos nós somos. Entretanto, me irritava o fato de eles desejarem me consertar, para que pudessem levar o crédito por isso, e eu resistia a tudo. Quando eu faço o que eu faço, por que eu estou o tempo todo falando para vocês? Eu trago a ferramenta e são vocês quem fazem. Quando eu estou no lugar do autocuidado, no movimento da vida, eu consigo dar o crédito a mim. E se eu dou o crédito a mim, vocês estando comigo ou semigo, de quem é o crédito? E aí, o que fica para mim? Porque eu também ganho. Eu ganho as histórias. Ter feito parte das histórias. Mas quem é a protagonista? É aquela que decide o movimento. O tempo todo eu estou trazendo ferramentas e desenvolvendo habilidades em vocês para que vocês consigam.
para que vocês sigam. Então, o que precisa ficar muito latente? Emagrecer não é sobre exercício físico apenas. Emagrecer não é apenas sobre o que é certo e o que não é certo colocar no prato. Emagrecer é como eu aprendo a escutar esse corpo. Porque aí você não precisa viver no elástico, acreditando que o problema é menopausa, que o problema é isso, que o seu corpo agora que está envelhecendo é que é o problema. E aí eu vou dividir uma outra coisa com vocês que me veio à mente enquanto eu lia. Vocês vão perceber que isso vai acontecendo naturalmente. Enquanto eu estava lá hoje fazendo os movimentos de Tai Chi, eu senti uma gratidão tão profunda pelo meu corpo, que de falar me traz emoção. O meu corpo suportou tanta coisa, ele carregou uma mulher de 125 quilos, que, literalmente, eu vou usar essa palavra porque é assim que eu dizia, tá? Então essa é a minha verdade, que mutilou o corpo numa bariátrica e que ganhou peso de novo. Quando eu olhei hoje, me fazendo os movimentos, eu falei, cara, tu é muito incrível. E enquanto eu falo, o meu corpo inteiro arrepia. Por quê? Porque eu comecei a escutar. O que ele precisa agora? E, gente, não é sobre sair do automático. O automático ele faz parte da vida, ele é necessário à vida. Mas o que é que eu estou deixando no automático? Então, a minha intenção trazendo esse livro é trazer, além das histórias dele, mais consciência para o processo. Para que vocês consigam caminhar o caminho. Ok? E ela continua. Minha mãe e as amigas dela queriam que eu me interessasse pelas coisas que elas estavam interessadas. Quem aqui já pegou crença emprestada? A gente faz isso sem perceber. Mas a gente aqui está criando massa interna, no sentido de musculatura interna, para sermos livres para escolher. Elas diziam, Doniele, você é diferente como nós, admita. Eu dizia, não sou não. Elas diziam, você é psíquica, uma intuitiva, você é como nós. Não sou. Sim, você é, apenas aceite isso. Não, vão se ferrar. Eu também mandaria se ferrar. Sem nem pensar duas vezes. Não vou cair nessa. Eu ainda pensava com os meus botões. Deve ser de um jeito mais fácil do que elas. Deve haver um jeito mais fácil do que o que elas estão fazendo. Após anos de trabalho na TV, deixei meu emprego para ir a Utah e ajudar minha mãe a cuidar dos meus avós idosos. Depois da morte deles, havia chegado a hora de voltar a trabalhar e ganhar algum dinheiro. Cuidar de meus avós tinha sido difícil e eu havia ganhado ainda mais peso. Eu sabia que seria bem recebida de volta no canal da TV, O presidente da empresa controladora, que possuía vários canais de televisão nos Estados Unidos, me disse uma vez, se você mudar de ideia, encontraremos um cargo para você, apenas me avise. Entretanto, não era isso que eu queria fazer. Sempre que pensava em voltar a trabalhar na televisão, sentia uma náusea intensa. Gente, o corpo traz sinais. E quando a gente aprende a lidar com os sinais, quem já fez sessão aqui comigo sabe, o sinal acaba instantaneamente. Por que que é instantâneo? Porque tudo que acontece tem uma intenção positiva. Mesmo que não seja um pensamento formado, eu tenho um registro no corpo que está onde? Que está no inconsciente. Então, o tempo todo, o inconsciente traz alguma manifestação. E quanto mais eu aprendo a ler as manifestações, menos sintomas físicos eu preciso, menos doenças eu preciso, menos... É bem desse lugar, menos sintomas, porque, por exemplo, a própria medicina germânica, ela traz a doença como um conflito biológico. Um conflito biológico vivido em solidão, de alto impacto emocional, onde essa pessoa se sentiu sozinha. Onde essa pessoa foi pega de surpresa nesse conflito. Então,
E eu falo isso não no lugar do, então quer dizer que eu tenho disfunção de tireoide, a culpa é minha? Não estamos falando sobre culpa, estamos falando sobre aprender a ler os sinais ou não. E ir além da própria medicina tradicional. Porque hoje a gente tem uma medicina de ponta, de tecnologia, mas ainda muito sintomática. E pouco sensível às questões, por exemplo, como a medicina tradicional chinesa traz, dos fluxos de energia. Porque para a própria medicina tradicional chinesa, tudo é o quê? Uma interrupção de fluxo. Seja de energia, seja de sangue. Então, e medicina tradicional chinesa não é acupuntura. A acupuntura é um pedacinho da medicina tradicional chinesa. Só para vocês saberem, tá? Deixa eu ver onde que eu estava. Náusea. Cadê? Náusea. Era por causa do peso de toda aquela produção de TV, era por causa do peso de toda aquela produção de TV. Então, existia um peso na produção que a TV trazia para ela. A ideia de voltar para a TV me fazia pensar, eca, eu não conseguia fazer aqui, eu não conseguia fazer mais aquilo, mas não sabia o que queria fazer. Disse para minha mãe, eu estou cansada de ficar no limbo, preciso fazer alguma coisa, preciso começar a ganhar dinheiro, minha vida tem que mudar. Aí a gente vai para o último trecho, e aí eu vou encerrar na história dela. Aquela época, uma amiga da minha mãe, uma quiropraxista, que esteve no programa de rádio dela, entrou em contato com a minha mãe e disse, estou trabalhando com algumas pessoas de Axis Consciências. Acho que você deveria colocá-los no programa de rádio. Minha mãe disse, conte-me mais sobre isso. E então decidiu entrevistá-lo em seu programa. Certa manhã, minha mãe me disse, os convidados que estarão no meu programa amanhã correrão nossas barras em troca da presença deles no programa. Eu disse, o que são barras? O que você está falando? Ela disse, eu não tenho certeza do que é, não. Mas eles vão falar sobre isso conosco antes da sessão. Minha reação foi a seguinte, e agora? Em que porcaria vocês me meteram? Eu não quero que corram barras em mim. Apesar da minha preocupação, fui com minha mãe para descobrir o que eram as barras. Fomos à casa de um amigo da minha mãe, lá estava, estive, e ele começou a falar conosco sobre barras. Vou só ver mais esse trecho. Ele disse, o cérebro é como um computador, e as barras desfragmentam o disco rígido. Eliminam arquivos desnecessários e deixam novinho em folha. Quando Steve começou a comparar as barras com o programa de computador, me sentei e perguntei, o quê? Sempre pensei sobre computadores e o cérebro dessa forma. E sempre amei computadores. Até que pensei comigo mesma, se conseguisse criar a programação certa, eu poderia me mudar. E aí a gente continua no próximo, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu quero comentar mais uma coisa com vocês antes. Tudo no nosso corpo sempre vai obedecer aquilo que a gente pensa que é. Lá no nível de pirâmide de níveis neurológicos, lá no eu sou. Então, se eu mudo a minha percepção sobre o meu eu sou, usando um novo sistema, o que acontece com todos os níveis abaixo? Crenças, capacidades, comportamento, ambiente, tudo muda. A gente aprendeu a pensar em caixinhas separadas, e não somos caixinhas separadas. Então, quando a gente está lá, por exemplo, tratando uma coisa fragmentada, estou com dor de garganta, vou tratar a garganta, ao invés de, inclusive, perceber o que está por trás disso. Não estou dizendo que eu não vou tratar a garganta, mas eu não vou olhar ela como único e exclusivo problema. Existe um conflito aqui, qual é o conflito? É se interessar ao invés de assumir sentenças sobre o nosso próprio corpo. O seu corpo tem uma programação feita para sobreviver. Mesmo que aquilo que ele esteja usando para sobreviver seja algo que às vezes está te fazendo mal no presente. Porque em algum momento, aquele comportamento que está te fazendo mal hoje protegeu você no passado. Então, é sobre isso. E bora caminhar o caminho.
e até o próximo encontro.